Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Fávero e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rumo ao Céu. E como sempre eu já comentei, acho que pela terceira vez, com o prefixo RTCast, porque unimos o podcast ao canal, embora eu não tenha gravado ultimamente muito o podcast. Mas isso vai mudar. Estive um tempo fora, passando por algumas organizações, eu tive que fazer certas escolhas e agora estou me organizando quanto a essas escolhas. A vantagem é que agora eu tenho um pouquinho mais de tempo para estar aqui com vocês, tratando um pouquinho mais dos assuntos. Então, vamos lá. Hoje o tema vai ser dividido em duas partes. Normalmente eu não faço isso, normalmente eu sigo um tema por vez e um vídeo por tema. Só que o tema de hoje vai ter que ser dividido em duas partes, porque é um tema que primeiro eu vou tratá-lo e depois eu vou responder as principais interpretações contra aquilo que eu vou dizer e mostrar para vocês o porquê a ciência, eu falo ciência ligado à consciência, né? A consciência sobre esse tema traz certos murmúrios dentro do meio cristão e a importância de saber sobre isso aqui, ok? Hoje eu vou falar sobre alimentação, como vocês viram aí no título. Abram a Bíblia de vocês, eu vou estar utilizando os versos que eu tenho armazenados aqui na minha cabeça para falar principalmente sobre o tema e depois eu vou utilizar aqui o computador nas respostas, não para pesquisar a resposta, mas para pesquisar as oposições, que aí fica mais prático aqui, também um pouquinho mais dinâmico. Então vamos lá, pessoal. Abra a Bíblia de vocês no Gênesis capítulo 1, eu estou utilizando aqui a Bíblia Andrews, né, uma Bíblia muito boa. A tradução que ela utiliza é uma tradução um pouco mais antiga, que é a tradução Revista Almeida Atualizada. Eu gosto muito dessa tradução, apesar dela ser um pouquinho mais difícil a linguajar dela, eu gosto bastante. Ela tem uma atualização já chamada Nova Almeida Atualizada, que já facilita bastante a leitura, facilita bastante os processos, então a tradução Almeida Atualizada é bem boa, viu? Eu admito para vocês que eu gosto bastante. Eu tenho uma NVT aqui, uma NVI, mas eu uso essa tradução principalmente. Então abra a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 1, versículo... Vou fazer o versículo para vocês logo. Antes de tudo, fechem seus olhos, vamos orar. Santo e amado Pai, te agradecemos pelas dádivas da vida, pelos teus cuidados e por o Senhor nos mostrar através da iluminação do Espírito Santo que nós podemos ser servos teus melhores e que nós podemos, Pai, compreender melhor aquilo que nos convém através da iluminação do teu Santo Espírito. Senhor, pedimos humildemente que o Senhor nos conduza, que a nossa vontade seja ignorada, que o nosso desejo seja ignorado e que a tua palavra, Pai, seja exaltada. Que ela seja nosso guia, que ela seja a nossa inspiração diária e que através do teu poder vivamos de acordo com o teu querer. É em nome de Jesus que agradecemos e pedimos, Senhor. Amém. Queridos, então, Gênesis capítulo 1, versículo 29. Após Deus criar o homem e a mulher, falar para eles serem fecundos, ele diz bem o seguinte, verso 29. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será por mantimento. Ou seja, quando a gente tem o início da civilização humana, o primeiro alimento que Deus dá ali para o ser humano é o seguinte: todas as ervas que dão semente, que se achavam na superfície de toda a terra, e todas as árvores que dão fruto. Ou seja, os frutos, as ervas que dão sementes, esses eram os principais alimentos do ser humano, e esses foram os alimentos que Deus os deu ali no Éden. Ok? Então as pessoas perguntam às vezes, será que eu não comiam carne no Éden? Não comiam. Não comiam, não havia morte. Tem que pensar isso, não havia morte em hipótese alguma. Nem de planta, eu falo de planta-flor, por exemplo, ou animal e humana, obviamente, antes da queda, tá? Então, como não havia morte, então não havia alimentação de alimentos cárneos, porque os alimentos cárneos demandam morte. E se nós seguirmos aqui para frente, após a queda do ser humano, no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ter outro verso interessante que vai falar mais um acréscimo após a queda. Verso 18.
Gênesis capítulo 3 nos traz mais um verso sobre alimentação. Diz bem assim: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então foi acrescentado aqui a erva do campo dentro da alimentação humana. Então as ervas que dão semente, as frutas e a erva do campo foram acrescentadas aqui após a queda, no caso, para o ser humano se alimentar. Então mesmo depois da queda, o ser humano não comia carne. Tá bom? Então, Rafael, por que já acha o ser humano come carne hoje e quando começou a comer carne, né? Então a gente vai ali para Gênesis, no capítulo 8, versículo 9, capítulo 9, na verdade, versículo 3. Gênesis, capítulo 9, versículo 3. Após o dilúvio, após toda aquela inundação que teve, Deus vai dar a seguinte ordem: tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Essa é a ordem divina. Então o ser humano passou a comer carne. Daí verso 4, né? Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Por isso que o judeu até hoje tem aquela questão do kasherut, que eles realmente não comem carne, e eles acrescentaram algumas outras leis sobre isso, que é não colocar queijo sobre carne, entre outros pontos. O interessante é que a gente vai pensar, assim, então, pode comer tudo mesmo, né? Qualquer tipo de carne. Na verdade, existe uma certa diferencinha, tá, pessoal? Porque as pessoas ignoram que Deus fez entrar 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro. Aqui, ó. Do verso 11 em diante a gente pode ler sobre isso aqui, ó. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Chafé, sua mulher, e as mulheres dos seus filhos. E todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo a sua espécie, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros o que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida. Entraram de 2 em 2 na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus já havia ordenado, e o Senhor fechou as portas. Se a gente pegar aqui o verso 16, ele vai referenciar o verso 2 e 3. Olha que interessante. Entraram de 2 em 2 na arca, mas tem uma ordem que Deus deu antes ligado a esses animais. De todo animal limpo levarás consigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Entenderam? Então, ó, animal limpo foram 7 casais. Animal impuro, um casal apenas. Por quê? Animal limpo teria 2 funções. 2 funções. A primeira era sacrifício, porque não se sacrifica animal impuro para o Senhor. A segunda era alimentação. Por isso que eram mais casais, porque daí eles teriam tempo de reproduzir e aumentar enquanto o ser humano ainda consumia eles. E também os sacrificava. Então esse é um primeiro ponto. Quando a gente vai lá para Levítico, no capítulo 11, agora a gente vai entrar agora em Levítico, capítulo 11, nós vamos ter aqui Deus dando uma ordem quanto aos animais diretamente, agora citando nomes e tudo mais, para o povo de Israel. Então, quando a gente pega Levítico 11, nós vamos ter os seguintes versos. Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra, todo o que tem unhas fendidas, e o casco se divide em 2, e rumina entre os animais, esses comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis do seu cadáver, estes vos serão imundos. Ou seja, a instrução de Deus para o povo de Israel, nós podemos compreendê-la da seguinte forma. Nós podemos compreendê-la desse modo.
as ervas que dão semente, as ervas do campo, as frutas, carne. Qual carne? As carnes puras. Quais são as carnes puras? Aí a compreensão que Noé tinha nos é dada agora no Levítico 11. A revelação sempre é progressiva. Então aqui, que carne para Deus é uma carne pura? São os animais que são quadrúpedes, com casco fendido e que ruminam. Então aí a gente já corta uma pancada de animal. O carneiro é quadrúpede, tem casco fendido e rumina. O carneiro pode comer, o boi pode comer. O gado, no caso. Já o porco é quadrúpede, tem casco fendido, mas ele não rumina. Pela Bíblia, o porco é impuro. Então, pela Bíblia, o porco não é um animal de se alimentar. Né? Ah, Rafael, tem pontos que as pessoas falam de tal forma que fala que não precisa mais se preocupar quanto a isso. Fiquem tranquilos, eu vou falar isso na próxima parte. Se a gente seguir aqui também a leitura no verso 9, vai falar também sobre as águas, tá? Sobre os peixes. De todos os animais que há nas águas comerei os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, estes comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos que se enxameiam as águas, todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Então, peixe de escama e com barbatana, esse alimento. Né? Por exemplo, a tilápia, o pacu, são peixes com escama e barbatana e que se pode se alimentar. Peixes, por exemplo, como o bagre, que é um peixe de couro, esse não é próprio para consumo conforme a Bíblia. Tem pessoas que comem, ok, mas biblicamente falando não é o ideal, não é o correto, não é o que a gente que Deus espera que nós, como seus filhos, nos alimentemos. Dito isso, nós podemos também levar ali para Provérbios, também, no capítulo 24. Capítulo 20, Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E aí então ele segue. Para Provérbios capítulo 23, verso 29 em diante, olha o que diz: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que se andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho que se mostra vermelho quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como uma cobra e picará como um basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Será como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. A Bíblia vai tratar alguns pontos e eu preciso que vocês prestem atenção para isso. Se a gente puxar, por exemplo, lá para Daniel também, no capítulo 11, a gente vai ver que ele tem uma opção alimentar ali. E eu não vou dizer que Daniel era vegetariano, porque isso dependendo do caso, até forçar um pouco o texto. Mas a Bíblia trata uma alimentação específica. Deus é o Criador de todas as coisas. Por Ele ser o Criador de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor ou não para os seus filhos. Então, a alimentação, como todas as ervas do campo que dão sementes, toda a erva do campo, todas as ervas que dão semente, toda a erva do campo, as frutas, depois os animais puros, e aí vai dizer que são os que têm casco fendido, quadrúpedes e que ruminam, ou no caso dos peixes, os que têm escamas e barbatanas. A bebida forte, que é o vinho, a bebida alcoólica, não é um bom ponto de vista. Não é uma coisa boa de se consumir. Então a Bíblia nos mostra um padrão de alimentação. Um parâmetro que nós podemos ter para nos alimentar conforme o texto nos mostra corretamente. Então, existem pessoas, e aí a gente vai ver no próximo vídeo,
que vão contra isso. Que vão contra isso e vão dizer o porquê eles são contra. Né? Um dos pretextos, já vou falar aqui para vocês e durante o vídeo próximo eu vou replicar. Eu vou falar assim, não, isso é coisa do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Né? E Jesus é a veio da Nova Aliança, todos para a Nova Aliança, são outros pontos. É perigoso. Perigoso. Descartar metade da Bíblia, mais da metade da Bíblia, é o que esse pretexto tem a dizer, ignorar todas as consequências do pecado e toda a organização que Deus o fez. É amassar todo o plano da redenção e jogar fora. E a mesma coisa é ignorar o Novo Testamento. Tem o mesmo significado. A mesma coisa de ver um filme da metade para frente ou um filme até metade. Né? Então, nós temos que ter a ciência de que a Bíblia é inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela é inteira válida. Ela tem inteiro o seu valor. E ela não pode ser deixada de lado. Então, nós temos um parâmetro de alimentação. Mas, Rafael, isso não tem nada a ver com salvação. E não tem mesmo. Mas, por um acaso, você faz as coisas para Deus para ser salvo? Aí isso é legalismo. Você faz as coisas para Deus por quê? Né? Então, assim, nós somos salvos pela graça. Somos justificados pela fé. Esse é fato. Nada que eu vou dizer para vocês aqui é para salvação. E não é. Porque não é. A alimentação não é salvação. Nunca teve ligado a esses pontos. Nunca foi o X da questão. A alimentação é para nossa salvação. Não é. Porque nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Nada. E aí? Significa então que eu posso fazer qualquer coisa? Negativo. João 14,15. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Se Deus, que é o Criador de todas as coisas, nos disse que tal alimento é impuro, que tal alimento não é o devido e que tal outro alimento é melhor para se ter, porque eu vou ser contrário à palavra de Deus. Por que eu vou fazer isso? Me diz. Por quê? Qual que é o sentido? Tem lógica isso? Por um acaso? Tem lógica? Deus que é o Criador de todas as coisas, Deus deu todo o seu texto sagrado. E aí ele nos dá o correto de comer. E eu não vou obedecê-lo? Eu não vou fazer? Só porque eu digo que isso não é para salvação? É a mesma coisa o seguinte. Digamos que você é casado. Eu vou falar no caso do homem e a mulher transfira para o teu lado também. O homem é casado com a mulher chega pro marido e fala, olha, lava a louça para mim. Ele vai falar assim, isso é questão de divórcio? Não, então não vou lavar. Ele fala assim, amor, dá comida pra cachorra. Isso é questão de divórcio? Não, então não vou dar. A esposa chega pro marido e fala, olha, limpa a casa hoje pra mim. Isso é questão de divórcio? Não, então não vou limpar. Faz uma massagem nas minhas costas. Isso é questão de divórcio? Não, então não vou fazer. E aí, toda vez que ela chegar, divórcio? Não, então não faço. Divórcio? Não, não faço. Você acha que o casamento dura? Não, não dura. Não existe relacionamento. E agora, vocês tratam Deus da mesma forma, né? Porque fala, salvação? Não? Então não faço. Porque estão dando para Deus o mínimo. Você deve adorar a Deus com toda a sua vida. Com aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você assiste. Né? Obviamente aquilo que você vê também. Né? As suas conversas. Aquilo que você come. Né? Tudo que nós fazemos tem que ser para a honra e glória do Senhor. Ele é mais sábio que nós. Ele conhece mais do que nós. E se Ele nos disse para fazer, é melhor fazer. Não por questão de salvação. Isso seria legalismo.
mas é porque ele falou. E ponto. Não tem mais. Então, se você come alimentos carnes, beleza, tudo bem, não tem problema. Mas não coma alimentos impuros. Não coma carne de porco. Não coma carne de lagarto. Que eu conheço algumas pessoas que comem. Não coma carne de jacaré. Tem carne de bovina. Tem carne de frango, também pode. Tem carne de carneiro, pode também. Tem peixes de escamas, inúmeros peixes de escama, como tucunaré, a caranha, a tilápia, pacu. Tem inúmeros, a lista é gigantesca. Quem pesca sabe mais que eu. Então, você não está se limitando. Ah, mas e o bacon, meu amigo? Você prefere comer bacon do que obedecer a Deus? Sério isso? O bacon é maior na tua vida do que Deus? Se ele está pedindo, faça. A gente está acostumado a fazer o mínimo para o Senhor e não é isso. E isso, fazendo isso, ainda continua sendo pouco, sendo o mínimo. Então faça pelo menos o que está escrito. Ok? No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês aqui algumas objeções. Eu não vou me demandar tempo para responder todas, porque também, convenhamos, vai ter muita objeção. Vai ter muita. Mas vou trazer as principais. As principais estão no livro de Atos e tem uma específica sobre a fala de Jesus. As principais estão ali no livro de Atos e até tem uma numa das cartas de Paulo. São as principais, as que eu mais ouvi. Então eu vou responder para vocês no próximo vídeo as principais objeções e de uma forma bem simples, ok? Então, fiquem com Deus, queridos. Deixe o seu comentário aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Curtam. E aguardem para o próximo vídeo, porque eu vou trazer essas objeções aqui, ok? Até mais, fique com Deus e tchau, tchau.